Vamos lá, pessoal. A ideia dessa aula é a gente apresentar algumas qualificações, a noção de catching up e convergência. A gente já apresentou nas aulas anteriores os fundamentos críticos, a noção de convergência, alguns fundamentos, apresentamos a leitura do List, inclusive. Agora a gente vai trazer um trabalho muito importante, que é o trabalho do Moses Abramovitz, Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind, de 1986, no qual o autor traz algumas críticas, algumas qualificações à ideia de convergência. É importante a gente deixar claro que as qualificações do Abramovitz são qualificações mais de natureza, digamos, internas aos limites a essa ideia de convergência, internas quando comparadas àquelas apresentadas pelo List, por exemplo. Ele não admite necessariamente, o Abramovitz não coloca no centro da sua análise a ideia da nação, de um sistema político-econômico essencialmente instável. De maneira um pouco mais ampla, ele admite sim a hipótese da possibilidade, pelo menos teórica, da convergência, ao contrário da ideia do List, de uma perspectiva generalizada no qual os países desenvolvidos teriam uma estratégia de se chutar a escada num cenário de instabilidade política e econômica internacional. O Abramovitz, que é um trabalho de referência muito importante no debate a essas questões, vai trazer algumas ponderações a essa lógica da convergência ao olhar o movimento historicamente de convergência dos países do Atlântico Nórdico ali, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o que ele vai falar? Esse é um trabalho de referência nessa área para a gente trazer algumas qualificações, né? Um arcabouço um pouquinho diferente. O Abramovitz parte, o que diz a ideia da convergência, né? A ideia do catching up ou do emparelhamento diz que aqueles países com um nível de produtividade menor, que estivessem distantes da fronteira tecnológica, a ideia de catching up, a ideia de emparelhamento, trabalha muito com a perspectiva da fronteira tecnológica, que é um dos elementos para uma estratégia de convergência. Que o Abramovitz diz, olha, essa ideia de catching up, ela pode ocorrer em determinadas situações muito específicas, com um conjunto bem grande de condicionantes que a gente vai apresentar. Mas, a princípio, a ideia pode ser válida no sentido de que os países que não estão na fronteira tecnológica, que deveriam buscar um processo de catching up, de emparelhamento à fronteira, ou que buscam um processo de catching up, esses países que não estão na fronteira tecnológica têm níveis de produtividade menores. Isso é o que diz a lógica mais convencional da convergência. Níveis de produtividades menores. Esses níveis de produtividade menores possibilitariam uma tendência de crescimento da produtividade maior desses países. Por quê? Aqueles que já estão na fronteira, para aumentarem a sua produtividade, teriam que empurrar a fronteira tecnológica. Os que estão atrás, os que não estão na fronteira tecnológica e produtiva, os que estão em processo de catching up, teriam um potencial de crescimento maior e mais fácil. Por quê? Isso é a ideia da convergência. Porque eles se aproveitariam, de alguma maneira ou de outra, da tecnologia e das características do processo produtivo já desenvolvidos pelos países da fronteira. Ou seja, os países que não estão na fronteira teriam uma chance de crescimento da produtividade maior do que os países que já estão na fronteira, aproveitando-se dessas tecnologias já limitadas. Então, assim, uma perspectiva mais ampla,
quanto mais distante um país estiver da fronteira, maior é a sua possibilidade teórica de crescimento. Por quê? Qual é o fundamento desse elemento? Olha, eu tenho a chance de dar um salto maior. Mas por que isso ocorre? Claro que a gente tem que admitir que a tecnologia é transferível, que a tecnologia é comercializável, que ela não é um elemento para viabilizar estruturas de poder no comércio, na política e na economia internacional, tal qual diz o List. A gente vai chegar lá. Por que há esse salto? O Abramovich vai falar, olha, na ideia, ele está apresentando o conceito por enquanto, na ideia de naturalização dos fenômenos sociais por meio da convergência, admite-se o pressuposto de que as tecnologias apresentam retornos marginais decrescentes. As atividades de produção apresentam retornos marginais decrescentes. Logo, o país que já está na fronteira, ao utilizar uma unidade adicional de capital ou ao tentar empurrar a fronteira, teria um retorno menor, retorno marginal menor, do que aqueles países que não estão na fronteira. Esses, ao empregarem uma mesma unidade de capital para modificar a sua estrutura produtiva, teriam um retorno maior, porque há retornos marginais decrescentes. Conforme eu estou num patamar mais elevado, meus retornos marginais são menores do que quem está num patamar menos elevado. Ok. Logo, nesse cenário, o movimento de convergência seria autolimitador. Olha só, de novo, uma tendência de naturalização dos fenômenos sociais. Por que ele é autolimitador? Auto no sentido de próprio, limitador. À medida em que os países que não estão na fronteira, estão aqui embaixo, vão convergindo, vão fazendo um processo de catching up, de emparelhamento, à medida em que eles vão avançando, os retornos marginais também vão sendo decrescentes. Então, eu vou incorporando a tecnologia e a produção do centro para avançar na convergência e meus retornos vão sendo decrescentes, diminuindo até chegar no mesmo patamar. Ou seja, o processo se limitaria em si mesmo, ele seria autolimitador. Essa é a ideia mais geral da convergência. O Abramovich vai começar o trabalho dele falando o seguinte, olha, eu até acredito numa certa tendência, na possibilidade, da convergência. Porém, essa possibilidade passa por diversas qualificações. A convergência não vai ser quando houver um fenômeno natural. Não vai ser quando houver um fenômeno autolimitador. A convergência, ao contrário disso, diz o Abramovich, é um fenômeno histórico muito específico. Na verdade, é um fenômeno histórico que foi muito concentrado em um grupo muito pequeno de países do Atlântico Norte, num período muito específico, pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eu tenho um conjunto de limitações que fazem com que essa convergência seja algo excepcional nas estratégias de desenvolvimento econômico e não uma tendência, como diria a literatura convencional. Por que excepcional? Diversas qualificações. Primeira qualificação, que o Abramovich vai falar? Olha, eu preciso entender o seguinte, que o processo de catching up depende fundamentalmente do que ele chama de social capabilities. Social capabilities. O que é isso? Olha, eu tenho um conjunto de transformações sociais, institucionais, políticas, de forma de reorganização da sociedade e da produção, que é necessário para viabilizar esse processo de convergência. A gente poderia até estabelecer um paralelo com a ideia de tecnologias sociais.
está lá na discussão do Richard Nelson. Além da tecnologia, da produção, da forma de organização no sentido técnico, físico, eu preciso de um conjunto de capacitação social, de social capabilities que viabilize esse processo de catching up. E o ponto central é o seguinte, que essas social capabilities, elas se modificam permanentemente. Então, conforme eu vou transitando, ou eu consigo ter uma estratégia virtuosa de catching up de um patamar para um patamar intermediário, continuamente eu preciso transformar as minhas social capabilities, eu como país. Significa que a minha estrutura produtiva, que a minha estrutura institucional, que a minha estrutura política e econômica tem que se transformar permanentemente para se readequar aos determinados estágios de desenvolvimento nesse processo de convergência. O que ele está falando? Olha, em determinados momentos históricos, eu tenho determinadas necessidades. Em determinadas fases do capitalismo, eu preciso de uma configuração específica do sistema financeiro. Por exemplo, vamos ilustrar. Se eu estou lá no capitalismo concorrencial, talvez a necessidade de grandes volumes de capital para se organizar um processo de catching up, de transformação estrutural, não seja tão necessário. Se eu estou na fase da concorrência oligopolista do capitalismo, aqui, como a gente vai ver depois com outros autores, os volumes de capital necessários para se fazer o processo de emparelhamento, de convergência, são muito maiores. Eu preciso ter uma infraestrutura financeira capaz de mobilizar quantidades gigantescas de capital em prazos, volumes e custos adequados a uma transformação na estrutura produtiva. Por quê? Porque os setores são muito intensivos em capital. Se eu estou olhando para setores intensivos da segunda revolução industrial. Então, olha só, conforme a tecnologia muda, conforme a fase do capitalismo muda, as instituições mudam, ou devem mudar para viabilizar. Podemos trazer mais um exemplo, no que diz respeito à tecnologia. No momento inicial de transição do capitalismo concorrencial para o oligopolista, a maior parte do progresso técnico está desvinculado da dimensão científica, ou seja, o conhecimento é fundamentalmente tácito, como a gente vai discutir com mais detalhes depois. Eu não tenho um processo que o Schumpeter chama de institucionalização da atividade de inovação, ou seja, eu não criei ainda a arte de inventar, ou seja, eu não subordinei os avanços científicos aos avanços tecnológicos de forma a possibilitar, a potencializar a acumulação do capital na esfera capitalista. Assim, quais instituições eu preciso num cenário capitalismo concorrencial? Quais instituições eu preciso para fomentar o aprendizado tecnológico num cenário, em outro cenário, capitalismo oligopolista? Aqui eu preciso de muito menos ciência, sistematizado nesse sentido. Aqui no capitalismo oligopolista eu já preciso de grandes empresas, universidades, articulação de um certo sistema nacional de inovação. Então eu preciso criar infraestrutura institucional para esse processo de aprendizado. E assim sucessivamente. E meus instrumentos de política industrial, de política de desenvolvimento, eles vão mudar conforme eu vou transitando de paradigmas. No primeiro momento eu estou falando de imigração, de investimentos um pouco mais transversais, de avanço num processo de proletarização, com todos os pontos negativos que isso pode trazer. Num segundo momento, eu estou incentivando não mais a cópia no sentido tácito, mas estou incentivando o processo de construção de capacitações domésticas para se absorver. Eu estou criando instrumentos muito mais vinculados ao crédito. Eu estou criando política industrial em que olhe o crédito, a associação entre o capital industrial e o capital
creditício, capital para formar o capital bancário para formar o capital financeiro, como um instrumento da concorrência muito mais complexo. Então tem uma política industrial que é muito mais aderência a uma lógica de concorrência imperfeita da economia, concorrência oligopolista. Então eu vou precisar de subsídios, incentivos para a indústria nascente. Por que eu preciso subsidiar e incentivar a minha indústria nascente? Porque eu já tenho países que se industrializaram antes, num cenário de liberalismo, num cenário que eles advogam liberalismo, eu preciso proteger meu mercado doméstico. Então eu preciso reorganizar a minha institucionalidade de política industrial. Isso significa o quê? Olha, a cada paradigma tecno-econômico, eu tenho um conjunto de necessidades muito distintas, que vão mudando permanentemente. A forma com que eu incentivo o investimento, a educação, o progresso tecnológico, etc., tudo isso muda. E isso é mais difícil do que simplesmente replicar as tecnologias dos países que estão na fronteira, diria o Abramovich. Porque isso exige reorganizar permanentemente as social capabilities, as transformações em algo próximo ao que a gente pode entender como tecnologia social. Parênteses, isso é até interessante para a gente entender os limites das políticas de desenvolvimento brasileira na transição dos anos 80 para os anos 2000 e agora no período mais recente. Quais foram as transformações observadas nas social capabilities nacionais no que diz respeito à formulação e implementação de políticas de desenvolvimento? Elas foram aderentes às transformações do paradigma em gestação? Ou seja, fecha parênteses, ponto para a gente refletir. Eu preciso transformar permanentemente de acordo com as etapas do capitalismo, a divisão internacional do trabalho, suas características, o tipo de tecnologia. Tem tecnologia que precisa de mais capital, tem tecnologia que é mais rígida, tem setores que são mais integrados verticalmente, tem outros que são mais fluidos, mais horizontais, mais intensivos em serviços, menos rígidos. Para isso eu exijo diferentes políticas, diferentes tecnologias, diferentes formas de aprendizado, diferentes áreas novas. Eu preciso transformar a minha institucionalidade, a minha social capabilities, minha capacidade de aprendizado, de implementação, de acordo com essas transformações em que são permanentes. Esse é o primeiro ponto central na análise do Abramovich, na qualificação. Então, para ter a convergência, os países têm que ter essa capacidade de transformar permanentemente as social capabilities de maneira adequada às necessidades colocadas pelo paradigma e pelo paradigma tecno-econômico em questão. Além disso, existem outras grandes qualificações que a gente vai apresentar no próximo vídeo.